Vamos então continuar aqui com o nosso trabalho ao longo desta jornada do primeiro de três dias dedicados a este Congresso Nacional de Zootecnia, Zootec 2025. Também 25 é o número de edições deste evento, e é bom que se refira, portanto, um evento que já vem de longe e que traz sempre aqui a estes congressos novidades, portanto, assuntos muito interessantes para serem debatidos por várias entidades, por técnicos, enfim, porque é mesmo assim, portanto, oradores que vêm um pouco de todo lado para deixarem aqui vários temas a fim de serem discutidos, analisados e, portanto, com o intuito de trazer riqueza a um evento desta natureza. Bom, e é sobre o Congresso que vamos agora abordar, porque tenho comigo a próxima convidada, Ana Sofia Santos, que está aqui representante também como representante da APES em termos da Assembleia Geral. Ela é presidente da Assembleia Geral da APES, embora também seja muito conhecida como diretora da FIDINOV, e já tivemos a oportunidade de conversar muito sobre também esta matéria. Mas vamos então falar do Congresso, vamos falar da vossa associação, da APES. O que é que uma presidente da Assembleia Geral da APES, quais são as suas responsabilidades, o que é que tem vindo a fazer, o que é que se perspectiva, quais são as suas ambições? Eu diria que a mesa da Assembleia é uma responsabilidade grande, mas mais é um órgão para ver, acompanhar o que se passa na associação, não é um órgão executivo, não é um órgão deliberativo e, portanto, enquanto presidente da mesa da Assembleia, pronto, sempre que a direção me chama para o que precisarem, estamos disponíveis e, claro, e gerir as mesas da Assembleia, geralmente temos 2 por ano, como todas as associações, 2 assembleias ordinárias. Tentamos sempre fazer uma delas, a da apresentação de plano de atividades e orçamento do ano seguinte, junto com o Congresso, porque temos cá os nossos associados e é sempre um local mais... Primeiro é presencial e temos vários colegas cá, acabam por ser as assembleias mais participadas. E depois, claro, por março, a Assembleia de apresentação de relatório e contas. E pronto, e estarmos disponíveis, os membros da Assembleia estão sempre disponíveis, os associados, mas a mesa da Assembleia para a direção, para o que a direção achar pertinente. E claro, e tentamos manter um olho atento, trabalhando também em ligação estreita, quer com a direção, quer com o Conselho Fiscal. Portanto, falamos da Assembleia, temos que falar de associados. Quantos associados tem a APES? Que tipo de associados, exatamente? Pronto, nós temos, os associados são engenheiros geotécnicos, eu penso que o nosso presidente já falou disso de manhã, portanto, são engenheiros geotécnicos ou engenheiros agrónomos que depois que fazem também a sua formação ou têm a sua atuação na área da zootecnia e, portanto, somos maioritariamente zootécnicos. Maioritariamente não, somos zootécnicos, independentemente depois da licenciatura ser em agronomia ou em zootecnia, engenharia zootécnica. Os associados, nós temos 3 categorias categorias de associados, temos os efetivos, temos estudantes. Estes números são flutuantes, há sempre alturas em que temos maior afluência de associados. Os estudantes são por vezes mais difíceis de manter, não é? Porque pronto, acabam por se inscrever enquanto membros estudantes e depois quando acabam as licenciaturas ou os mestrados, pronto, acabam por perder o contacto, não muitas vezes por vontade, mas por esquecimento, porque as moradas mudam, os contactos mudam, os e-mails mudam e depois acabam por ficar. Portanto, tem havido uma preocupação grande por parte da direção nos últimos anos de aumentar o número de associados efetivos, ou seja, os engenheiros zootécnicos que estão em ação, digamos assim, a trabalhar para manter um fluxo e uma quantidade de associados mais ou menos estável, se bem que lá está, ela vai flutuando e vai variando. Portanto, estes associados, deduzo que ao longo do ano, portanto, todo o trabalho de uma Assembleia Geral, não obstante aquele trabalho pontual nas reuniões de organização e de condução de uma reunião, mas, portanto, quero eu acreditar que há toda uma dinâmica que a APS tem e que depois vai sobrar, por assim dizer, para a Assembleia no fim por forma que, enfim,
seja tudo feito de comum acordo, portanto com maioria, em democracia, não é? Como é que isso funciona? Em democracia, conforme bem disse, e, portanto, as assembleias são sempre os locais de discussão, por excelência, não é? E é por isso que termos uma assembleia no Congresso é importante, porque são sempre assembleias mais longas, porque precisamente há mais associados presentes e há mais discussão, e é da discussão e da troca de ideias, não é, que a associação cresce. E por isso as assembleias são sempre momentos muito importantes na vida de uma associação, precisamente pela discussão, não é? Pela discussão, pela forma como, a partir dessa discussão, as questões vão evoluindo e vão crescendo, e, portanto, sim, no fundo, é um trabalho que tem o seu auge, o trabalho junto dos associados tem o seu auge nas assembleias, mas claro que é do trabalho diário que os órgãos executivos, em particular que a direção tem, de ligação com os associados, dos eventos que faz, das questões profissionais que trata, como o Pedro já falou da parte da manhã, que temos também o envolvimento dos nossos associados, que os fazem vir às assembleias e serem participativos. E é com muita alegria e muito gosto que vejo nos últimos anos, porque também já estou ligada à APES há 25 anos, que eu entrei para a APES, na altura ainda havia delegações regionais, mas foi precisamente em 2000, e portanto já estou ligada a esta associação há 25 anos, e é com muito gosto que vejo o crescimento, eu não diria crescimento, a evolução, claro, o crescimento em número de associados, de atividades, de impacto, mas a evolução que a associação tem tido ao longo destes anos e, em particular, nos últimos anos, o maior envolvimento dos associados. E é com muito gosto que nós vemos que a maior parte dos associados, eu agora confesso que não tenho os números comigo, mas nós temos visto crescer o número de associados efetivos, ou seja, profissionais. E isso é de facto sinal de que estamos a chegar aos profissionais e que os profissionais se revêem na nossa associação e que veem na nossa associação motivo para participarem nela e para estarem ativos. E isso também se reflete nas Assembleias Gerais, que têm sido cada vez mais participadas e, claro, o consenso nem sempre é atingido, como em democracia, mas o que interessa é a discussão e, claro, e depois a maioria as discussões são sempre bem-vindas e saudáveis, diria eu. Queria perguntar-lhe exatamente, e os vossos zootécnicos são muito reivindicativos ou são bem comportados? Como é que podemos classificar? Há de tudo. Ao serem participativos, serão sempre bem comportados, diria eu, não é? Porque é o que se pretende um associado. E acho que as associações é motivo de orgulho de uma associação quando nós temos uma Assembleia Geral participada. Porque não pode haver nada mais frustrante para um membro dos órgãos sociais de uma associação quando os associados não se envolvem. Isso é frustrante. E podemos dizer, não se envolvem porque está tudo bem. Quando não se envolvem, está bem, pode ser porque está tudo bem, mas se está tudo bem, se calhar falta fazer qualquer coisa. Porque as associações são tão fortes quanto a participação dos seus associados. Tem que haver adrenalina, tem que no bom tem que haver sentido. participação, no bom sentido, adrenalina no bom sentido, porque a discussão, a troca de ideias, e reparemos, aqui não há ideias más, ideias boas, bem comportados ou mal comportados. Há discussão de ideias, há troca e partilha de ideias. E o facto de haver ideias e pontos de vista diferentes não é negativo, é muito positivo. E é da discussão e do consenso, não é, do compromisso de parte a parte que as associações crescem. E é isso que nós temos visto na APES nos últimos anos, é assembleias cada vez mais participadas, com mais discussão. Isso é muito positivo, porque é sinal de uma associação viva. Mas para percebermos melhor, qual é que é o objeto, neste caso, da associação? O que é que pretende um associado, um zootécnico, ou fazer parte da vossa associação? O que é que ele, permita-me a pergunta direta, o que é que ele ganha com isso? O nosso presidente da direção falou de manhã e disse que nós somos uma associação técnico-científica profissional. Portanto, nós temos uma ação grande, e o Zootec é o exemplo, exemplo, há várias, mas é como o grande exemplo dessa troca e dessa partilha e de transferência de conhecimento, o que é que se está a fazer em ciência e zootecnia, o que é que os investigadores portugueses nas diferentes universidades, centros de investigação, laboratórios colaborativos, etc., estão a fazer na área da ciência animal, os resultados que têm, a sua partilha,
junto com profissionais do setor. E esta interseção é muito importante, porque é a transferência de conhecimento. E também aqui a discussão é importante, discutir, questionar os resultados, porque é que fizeram assim, porque é que não fizeram assado, de que forma é que este resultado se consegue transpor para o campo e para a prática. E, portanto, essa é uma área que a APES faz, e faz muito bem, e por isso é que o Zootec está na sua 25ª edição, e temos a quantidade de trabalhos submetidos e de participantes neste Zootec que temos, e que é de louvar, e parabéns à direção pelo dinamismo e aos associados pela sua participação. E depois temos as questões profissionais, técnico-profissionais, e o Pedro também falou disto de manhã. E assim, eu se pensar enquanto zootécnica, não é? O que é que eu quero que a APES me dê? E acho que é esse o exercício que todos os associados devem fazer. E se sentirem que a APES, de alguma forma, não está a dar ou não está a responder, devem de chegar à associação e dizer: eu acho que esta área deve de ser mais desenvolvida, ou sinto falta desta área, e ser participativo, porque aqui depois não basta só refilar, há que participar, não é? Porque o participar implica precisamente puxar pela associação. Portanto, o que é que um associado, o que é que um engenheiro zootécnico ganha em ser sócio da APES? Ganha, sem dúvida, fazer parte da comunidade de zootécnicos portugueses, que é extraordinária. E basta vir a um Zootec para o ver, nós somos uma família e lá está. Cada vez que temos um encontro, cada vez que temos um Zootec, uma pessoa entra aqui e sente-se em casa, não é? Vê caras que se calhar só viu o ano passado no Zootec anterior, mas é como um encontro da universidade em que vemos os nossos colegas, alguns deles que já não vemos há bastante tempo, e, portanto, essa parte social e de networking é muito grande. É um ponto também onde discutimos e partilhamos o que é que estamos a fazer, as necessidades, etc. Tem depois toda uma oferta de eventos técnico-profissionais onde pode, com preços para associado, fazer um update, peço desculpa as palavras, estrangeirismos, uma atualização dos seus conhecimentos nas áreas que necessite. Tem ajuda da parte profissional, questões com a ordem, questões de legislação. Pode também solicitar apoio em questões técnicas, se for esse o caso, e, portanto, há todo um manancial de privilégios em ser sócio. Eu diria, enquanto zootécnica, que um dos maiores é fazer parte da família zootécnica, que isso só por si vale qualquer cota que não chega quase a 2 cafés por mês. Ainda relativamente a este assunto, por exemplo, as vossas decisões têm valor, digamos, valor jurídico? Têm força para ir junto das entidades oficiais e fazer mudar alguma coisa? Isto já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu. Estou-me a lembrar, aqui há uns anos atrás, houve questões relacionadas com os atos próprios, em que, em conjunto com a Ordem, fizemos valer o nosso ponto de vista e as nossas questões. Estou-me a lembrar, mais antes, meu Deus, isto não é bom. Há muitos anos Sim, já. houve casos assim. Sim. E não só, fomos chamados também já algumas vezes, já há alguns anos, em questões de reprodução ao Parlamento, outras mais recentes, também chamados ao Parlamento a dar pareceres técnicos. Continuamos, e somos, aliás, é uma coisa que tem vindo a ser mais frequente nos últimos 4 anos, é a solicitação, por exemplo, por parte da DGAV, de pareceres técnicos ou de apoio técnico em questões como bem-estar, para ajudar na redação de legislações, ter pareceres técnicos. E, portanto, sim, temos lá está, os 25 anos de Zootec e bem mais de APES, não é? Porque a APES surge em 1988, se não estou em erro, já nos dão um arcabouço, digamos assim, de uma consistência de ação e de disseminação e de provas dadas em que os zootécnicos são parte integrante da força pecuária deste país e que sem zootécnicos ela estaria bem mais aquém do que o que está atualmente, a zootecnia e a pecuária, sem dúvida nenhuma. Então, e para finalizar, uma vez que a Ana Sofia é zootécnica, portanto é engenheira zootécnica, tem que lhe colocar uma questão genérica, em seu entender, enquanto zootécnica, enquanto contacto com outros colegas, de como é que vê a zootecnia em Portugal, como é que prevê o futuro desta área, deste setor?
Prever o futuro é sempre uma coisa caricata. Futurologia é uma ciência oculta. De uma coisa eu estou genuinamente certa, é que a zootecnia não tem assumido uma importância nos últimos 10 anos que, se calhar, se me fizesse essa pergunta há 15 anos atrás, eu não estaria certa de que ela assumiria essa importância. Atualmente, eu não tenho dúvida que o futuro para a zootecnia é sorridente. Há uma necessidade brutal de engenheiros zootécnicos no mercado. Vai haver mais. E há um problema que também já foi abordado, que é a questão da renovação geracional, não só nos quadros técnicos, como também nos agricultores. E não esqueçamos que os zootécnicos, nós somos zootécnicos, não é? em todo o panorama, digamos assim, da zootecnia. E, portanto, eu vejo o futuro da zootecnia como sendo um futuro sorridente para a profissão. Porque o zootécnico será, se hoje é essencial, esse papel toma, ano após ano, uma importância cada vez maior. E isso também se nota, lá está, na ação que a Associação vem a ter e na sua atuação. E, portanto, eu só gostava genuinamente era que tivéssemos mais jovens a entrar em cursos de zootecnia, e isto é um drama, não é? Não é só na zootecnia, nas ciências agrárias no geral, não? Temos também as questões ligadas com a engenharia florestal. É um tema que tem sido transversal em todas as entrevistas que nós temos feito. Porque é dramático, porque é dramático. E isso preocupa-me, isso preocupa-me. Agora, a zootecnia enquanto profissão, só lá está, por falta de profissionais, porque nós vamos ficando mais velhinhos, não é? E haverá uma altura em que nos reformamos, e se não há este rejuvenescimento de quadros, aí sim temos um problema. Agora, falta de necessidade de zootécnicos, de engenheiros zootécnicos, de todo, antes pelo contrário. A não ser que depois a inteligência artificial resolva o problema. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Nisso serei talvez um pouco sonhadora. Eu acho que o ser humano tem sempre um quê, pelo menos até ver, que o distinguirá da inteligência artificial. No nosso caso, nós trabalhamos com animais. Está tudo dito. Está tudo dito, porque a sensibilidade, e só quem trabalha com animais diariamente é que sabe isto que eu estou a dizer, a sensibilidade de nós olharmos, às vezes, não é, estarmos com os nossos animais, com as nossas vacas, com os nossos cavalos, com as nossas ovelhas, olharmos e dizer assim, aquela ovelha não está bem, aquela vaca não está bem, e ela está ali no meio, porquê? Porque a gente conhece aquela vaca, não é? Isso dificilmente... Por mais sensores de temperatura, de claudicação, de tudo, e por mais apoio que as novas tecnologias nos darão, que dão, isso será cada vez mais importante para melhorarmos a eficiência com que trabalhamos com os animais, o papel do zootécnico não será sempre necessário, até porque haverá sempre necessidade de interpretar tudo isto que estas novas tecnologias nos dão. E para isso é preciso um zootécnico. Pois bem, Ana Sofia, muito obrigado pela sua entrevista. Realmente ficámos a conhecer melhor, por um lado, a sensibilidade de um zootécnico, neste caso de uma engenheira zootécnica, e por outro lado ficámos a conhecer um pouco melhor também como é que funciona uma assembleia, uma assembleia geral, portanto uma mesa da assembleia, neste caso concreto da APES, da Associação de Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica. Pronto, e assim damos continuidade aqui a este nosso trabalho de entrevistas ao longo deste Congresso Nacional de Zootecnia que nós estamos a acompanhar. Até já.